Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. Na verdade, essa aqui vai ser a nossa última aula sobre ótica geométrica. Então, nessa aula, eu quero apresentar para vocês como a gente vai tratar a formação de imagens em lentes delgadas, tá? Como que a gente vai fazer uma composição dessas lentes, ou seja, se eu juntar mais de uma lente, como é que eu trato esse problema na formação de imagens. E também vou falar um pouquinho do olho, né, porque o nosso olho é uma lente, tá? E durante essa aula a gente vai fazer algumas contas aí para chegar nas equações que vão nos dar quantitativamente essa relação, né, entre foco de lente, raio de lente, índice de refração, posição da imagem, posição do objeto, tá? Se é uma imagem real, se é uma imagem virtual, se eu posso projetar essa imagem em algum anteparo. Então vamos tentar esclarecer todas essas dúvidas aí, tá? Então essas notas de aula são as notas de aula número 29 e elas marcam o final dessas aulas sobre ótica, sobre leis de ótica e ótica geométrica. Bom, então vamos lá. Então eu tenho aqui, né, as minhas notas de aula. Então essas notas de aula são as notas de aulas número 29, tá? Começa na página 307 das notas de aula, que é a seção 12.13, onde eu vou falar sobre a equação das lentes delgadas. Então tá aqui, tá? Então eu tenho aqui a equação das lentes ou lentes delgadas. O que quer dizer lente delgada? Lente delgada é lente fina, certo? A gente vai ver como construir esses tipos de lentes finas, tá? Por que finas? Existem lentes que são mais grossas? Tem lentes que são mais grossas, tá? A diferença é que as equações que a gente vai tratar aqui, pelo menos nesse nível, né, de ótica geométrica, elas só vão funcionar se as lentes forem finas. Se as lentes forem muito grossas, o que quer dizer, por exemplo, que o foco da lente é muito curto, tá? Daí eu não vou poder usar as equações que a gente vai chegar aqui. Eu tenho que, na realidade, fazer uma simulação para poder encontrar, né, os parâmetros necessários para a formação das imagens ou como os raios de luz vão, né, se propagar entre a lente. Uma coisa que eu tenho que lembrar, que a gente fez na aula passada, né, foi chegar na equação para os espelhos esféricos, que foi essa relação aqui, ó. Então essa relação a gente chegou para a equação dos espelhos esféricos. Ela está logo aqui, né? E essa relação para os espelhos esféricos, então, ela levava em conta a posição do objeto, a posição da imagem e o foco, né? E o foco do espelho. Lembra que o foco ele era positivo para o espelho côncavo, e o foco ele era negativo para o espelho convexo. Espelhos. Lembra que eu criei os espelhos utilizando calotas esféricas, tá? Então tá bom. Então vamos voltar aqui, tá? A gente vai fazer então, vamos estudar essas relações agora de uma maneira um pouco mais qualitativa e quantitativa também, tá? Então vamos lá. Eu quero chegar numa primeira relação aqui que vai ser fundamental para o nosso estudo, que é a equação dos fabricantes de lentes, tá? Em realidade, essa é uma equação que é utilizada para quem vai fazer lente, para poder construir uma lente com uma certa distância focal. Então essa essa equação é uma equação verdadeira, né? Que você, se quiser fazer uma lente em casa, você pode utilizar ela para poder fazer. Então, para isso, né, a gente vai estudar a transmissão do feixe de luz de um meio com índice de refração N1 para um outro meio com índice de refração N2, em que a interface é uma calota esférica. Eu comecei a falar índice de refração como N, não como eta. Enfim, vocês sabem o que eu estou dizendo, né? N1 e N2 são índices de refração, em que a interface é uma calota esférica para feixes paraxiais. Paraxiais porque eu estou Estou trabalhando nessa escala em que os feixes luminosos eles são quase paralelos ao eixo de simetria do sistema. Então aqui
o que eu quero tratar é o seguinte, ó, eu tenho aqui um meio dielétrico N1, que pode ser o ar, por exemplo, né, que é da onde vem a luz dos objetos. O objeto é uma fonte secundária de luz, né? Então tem uma lâmpada em algum lugar que emite luz, uma fonte primária, bate luz no objeto, o objeto, né, espalha luz para o ambiente, eu vou detectar isso utilizando uma lente com o meu olho depois. Tá? Então essa luz ela passa do meio dielétrico 1 e vai para o meio dielétrico 2. Então vai do N1, passa para o meio dielétrico 2. E eu estou considerando aqui que o índice de refração entre o meio N1 e o meio N2 é tal que o índice de refração N2 é maior que o N1. Esse é o caso, por exemplo, né, em que eu tenho ar e tenho vidro. Tá? Ou tenho ar e tenho algum tipo de polímero, um plástico, um acrílico, alguma coisa assim. Se eu for pensar nas lentes, que em sua maioria são feitas de um certo tipo de vidro, né? Alguns vidros especiais, mas é um vidro. Então o índice de refração do vidro ele é maior que o índice de refração do ar. Então a gente está nessas condições. Então a primeira análise que eu vou fazer é ver o que vai acontecer com um feixe de luz que bate nessa superfície, que é uma parte de uma calota esférica, tá? E a luz agora, como isso não é um espelho, né? Todo esse meio aqui de elétrico 2 é um plástico ou é um vidro, a luz ela pode, uma pequena parte vai ser refletida, mas uma boa parte vai ser refratada para o outro meio, nesse caso vai ser o meio N2, né? Então aqui para a gente poder fazer umas contas, eu coloquei aqui, ó, meu objeto, sai luz do objeto, essa luz bate aqui nessa superfície refratora, tá? Não é refletora, é refratora, que tem um certo raio. Tá? Então ela é uma parte de uma calota esférica. Tem um certo raio aqui que vai do ponto A, eu dei nome aos pontos para ficar fácil para a gente fazer as contas. Então ponto A, ponto O, que é o objeto, ponto C, que é o centro da esfera, né? Então eu estou cortando aqui esse pedaço refrator, e esse I é a posição da imagem. Então sai luz do objeto, bate nesse ponto A, e essa luz é refratada aqui até o ponto I. Agora eu desenhei aqui, né, alguns ângulos para a gente poder fazer essa análise. Então tem o ângulo alfa, né, que é o que raio de luz faz com a horizontal, e eu botei aqui o objeto no eixo, o eixo de simetria do nosso sistema, né, que será futuramente o eixo principal da nossa lente. Aqui está o ângulo θ1, que é o ângulo de reflexão, né? Ele vai ser refletido por um plano tangente, que é essa interface do feixe incidente. Aqui está a normal, que passa pelo centro. Esse então é o ângulo de reflexão. Aqui está o θ2, tá? Aqui é θ2, é o ângulo de transmissão, ou o ângulo de refração. Eu chamei esse ângulo aqui de beta, que é o ângulo que a normal faz com a horizontal. Eu chamei esse ângulo aqui de gama, que é o ângulo em que o feixe que forma a imagem faz com a horizontal. Bom, e alguns nomes, né? Eu tenho P, a distância do objeto ao vértice da lente. Isso aqui vai ser o vértice da lente futuramente. Aqui não tem uma lente ainda, né? Aqui tem um pedaço de vidro só, grande, onde a luz sai do ambiente do ar e vai para o vidro, tá? Que é o meio dielétrico 2. E o P' é a distância da posição da formação da imagem até o vértice da lente. Se você perceber aqui, eu coloquei errado, tá? Então, uma errata aí, P', que é essa distância do vértice, não vai até o C, que é o centro, senão seria o raio, né? Vai até a posição da imagem. Então, esse P' vai daqui até aqui. Para não ter problema e ninguém se confundir, eu vou fazer aqui rapidamente, né? Repetindo isso que eu acabei de dizer, que foi o seguinte, olha, eu estou trabalhando, e está o eixo de simetria do meu sistema. Todo esse pedaço aqui vai formar um lado da minha lente. Tudo isso está dentro de um certo material que é o nosso vidro. Então é o N2, esse aqui é o meio N1. Tá? Então o que acontece é que a luz ela sai daqui da posição do objeto, que eu chamei de O, ela bate na minha superfície e ela é refletida. Aqui está o centro da minha superfície. Veja que todo meu desenho está fora de escala, né? Porque não tem como eu desenhar isso em escala, senão a gente não poderia ver nada direito, tá? Então está fora de escala.
Aqui vai passar a normal. Lembra que a normal, uma superfície esférica, ela passa pelo centro da esfera. Então, essa é a normal. Essa daqui seria a tangente. Então, esse daqui é o ângulo θ1, um ângulo de incidência. Se não tivesse o vidro, ele faria essa trajetória. Como tem o vidro e o N2 é maior que o N1, então ele vai se aproximar da normal. Vou fazer isso. Tá? E ele vai formar a imagem num certo ponto aqui, que eu chamei de I. Daí, esse ângulo aqui é o ângulo θ2, esse ângulo aqui eu chamei de beta, esse ângulo aqui eu chamei de gama. Agora, o que eu escrevi errado foi que essa posição aqui é P, essa distância aqui é P', e aqui é o centro, né? Essa distância até o centro é o raio mesmo, né? Isso aqui é o raio, que é a mesma distância daqui até aqui também é o raio, tá? É isso que eu estou construindo. Eu chamei esse ponto aqui de ponto A. Tá? Bom, então vamos fazer alguma análise aqui, né? Eu vou... O raio de curvatura, né, da minha lente, da minha primeira superfície refratora, ela é positiva. Ela é positiva, lembra que a gente separou, né, tanto o foco como o raio das superfícies refletoras, no caso do espelho côncavo e convexo, como positiva e negativa. Só que nesse caso eu não tenho isso, né? Porque a luz está passando aqui de um lado para o outro. Então o raio é positivo e essa superfície aqui eu vou chamar de superfície convexa. Por quê? Porque a luz está chegando do lado convexo dele, tá vendo? Mas ela passa para o outro lado. O P é positivo e o P' é positivo também. Olha só que interessante. O P' ele é positivo. Por quê? Porque essa imagem ela é real, né? Eu não vou poder acessar essa imagem dentro do vidro, né? Mas ela está lá. Ela pode ser projetada em algum anteparo se eu botar um anteparo dentro do vidro. É uma imagem real. E essas relações angulares também não é difícil de ver. Ó. θ1, que é esse ângulo aqui, ele vale a soma desse ângulo mais esse ângulo. Tá? Não tem choro nem vela. Eu também já expliquei isso nas aulas anteriores, em que na relação do triângulo, né, eu tenho aqui esse ângulo valendo alfa, esse ângulo valendo beta. Vamos colocar aqui um gama. O que vai acontecer é que esse ângulo aqui, eu vou chamar de φ, ele vai ser alfa mais beta. Né? São os opostos pelo vértice desse sistema. Bom, então eu consigo descobrir quanto que vale o θ1 e quanto que vale o beta, inclusive, né? θ1 vale alfa mais beta e beta vale θ2 mais gama. As relações entre θ1 e θ2 eu posso calcular pela lei de Snell, Descartes, né? Tá ali, ó. Como eu estou trabalhando com ângulos pequenos, né, feixes paraxiais, θ é muito pequeno, próximo de zero. Então, seno de θ é mais ou menos θ. Certo? A gente fez isso daqui numa expansão em série de potências, nesse caso aqui em série de Maclaurin. Então tá, então eu consigo essa relação aqui. Legal. Então θ1 ele vale N2 sobre N1 θ2. Alfa mais beta vale θ1. Beta vale θ2 mais gama. Então o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou utilizar essa expressão para poder reescrever, né, a soma dessas duas coisas em função apenas de alfa e beta. Ou, né, com outras palavras, eu vou escrever essa relação de Snell, θ1, como sendo alfa mais beta de um lado, então aqui vale alfa mais beta, daí N2 sobre N1 vezes θ2. Só que θ2 vale quanto? Vale beta menos gama. Então, vale beta menos gama. Então, eu reescrevi essa expressão em função de alfa e beta, e eu fico com essa solução aqui, ó. Alfa mais beta em evidência, 1 menos N2 sobre N1, que é igual a menos N2 sobre N1 gama. Tá? Então, ficou toda essa expressão aqui que me relaciona os ângulos alfa, beta e gama em função dos índices de refração. Só que se eu voltar, né, para a minha figura aqui, eu posso ver o seguinte, ó. Esse ângulo alfa em radianos, né, como o ângulo é pequeno, ele vale esse comprimento aqui, A e vértice AV,
dividido pela distância até o ponto, que vale P. Né? O ângulo beta vale essa mesma distância, que é o AV, esse mesmo arco AV, dividido pela distância, né, até o ponto, que é o raio. E o gama vale o mesmo AV, só que dividido por P' agora. Então eu consigo reescrever, né, alfa como sendo AV sobre P, gama AV sobre P' e beta AV sobre R. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa expressão para alfa, beta e gama e vou substituir aqui, nessa expressão da lei de Snell. E eu vou acabar chegando nessa solução aqui. Ó. Como eu posso cortar os arcos, né, AV, AV e AV dos dois lados da equação, me sobra essa relação, que é o N1 mais N2, que é igual a N2 menos N1. Então essa expressão, né, em que eu cheguei aqui no final, no frigir dos ovos, ela me diz o seguinte, né? Então, N1 sobre P mais N2 sobre P' é igual, aqui tem uma subtração entre N1 e N2, dividido pelo raio, que é o raio de curvatura, né, da calota em que eu estou fazendo a superfície refratora. Lembrando que o P é a posição do objeto que é positivo se estiver fora da lente, né? A posição do objeto vai ser sempre positiva. O P' é a posição da imagem. Tá? Ele vai ser positivo se a imagem for real e vai ser negativo se a imagem for virtual. E eu tenho essa relação aqui da posição do raio. Tá? Então veja que nessa relação que eu cheguei da refração entre meios elétricos, a imagem é real, ela é formada dentro do objeto, por caso de um N1 menor que N2, o dielétrico com índice de refração N2. Então, P positivo, P' positivo, o raio positivo, a superfície é convexa, né? A superfície, a interface refratora, ela é convexa. Só que a nossa lente, né, as lentes que a gente conhece aí no dia a dia, não são lentes que tem só um lado, né? Ela tem dois lados. Então, o que acontece é que eu tenho um lado aqui da minha lente. Esse lado, ele tem algum... vou botar aqui um eixo, né? Ele tem algum raio. Eu vou chamar de raio 1. Eu vou chamar aqui de vértice 1. Só que ele acaba tendo também um outro lado que pode ter, inclusive, um raio diferente. Então, tem um raio aqui que é o raio R1. Tem um outro que eu vou fazer forçar aqui um pouco, né? A minha desenho tem aqui um raio R2. Tá? Então são duas superfícies. E aqui é um segundo vértice, vértice F2. Então eu tenho duas superfícies refratoras. A gente calculou como que a luz faz para atravessar da superfície, que é o N1, do meio que é o N1, vai para o meio que é o N2 e passa para o meio que é o N1 de novo. Né? Então esse feixe ele vai fazer isso, ele vai passar aqui, ele vai ser desviado, vai passar aqui, vai ser desviado, vai passar aqui. Então aqui está o objeto, aqui está a posição final da imagem. Eu tratei o que acontece com essa primeira superfície refratora. Falta ver o que acontece quando agora ele passa então ele passou do N1 para o N2, agora ele vai passar do N2 para o N1. Então o que acontece com com a segunda superfície refratora? Então nessa segunda superfície refratora, o que vai acontecer é o seguinte, né? Eu tenho aqui, nessa seção 12.13.1, equação dos fabricantes de lentes, página 308, para lentes delgadas. A gente já vai chegar nessa parte das lentes delgadas. Então eu tenho uma primeira superfície refratora, que é convexa, né? Porque a luz chega na sua parte convexa. E eu tenho uma segunda superfície refratora, que é côncava. Por quê? Porque a luz chega na sua parte côncava, interna, né? Bom, eles têm posições centrais diferentes, porque elas são construídas, né, a partir de esferas com raios diferentes. Então eu tenho... Poderiam ser iguais, né, mas aqui eu estou fazendo um pouco mais geral. Então eu tenho a posição C1 do centro da esfera 1, eu tenho a posição C2 do centro da esfera 2. Então está aqui o centro das esferas, cada um com seu raio respectivo, ó, raio R1 e raio R2. Esse é o meio 2, que é o vidro. Aqui é o meio 1, que é o ar. E aqui volta para o meio 1, que é o ar de novo. Né?
Eu chamei de L a espessura da lente. O que é a espessura da lente? É a distância, né, entre uma superfície e outra. Aqui, ó, chamei de L, tá vendo? L. Então, seria a espessura da minha lente. Tá? Então, note o seguinte, né? Eu chamei aqui para a primeira superfície, ponto objeto O1, né, que está a uma distância P1 do vértice da lente 1, que é o vértice V1. Tá? Bom, de novo, como a lente, a gente viu aqui, né, o N2 é maior que o N1, esse feixe ele vai se aproximar da normal, não vai se afastar da normal. Então, ele vai passar por aqui. Aqui, de novo, ele vai se afastar da normal e vai ser refletido, né, nessa direção e vai formar a imagem aqui. Tá? Então, legal. Então, se eu não tivesse essa superfície segunda e observasse como seria esse desvio ou a formação da imagem apenas na primeira superfície refratora, o que eu veria era o seguinte: a formação da imagem do objeto O1 acontece não dentro, né, da minha superfície, do meu meio 2. Acontece fora, olha só. Ela está aqui, ó. Então, se eu sou um observador, eu não consigo projetar a imagem desse objeto no anteparo, dentro do meio 2, porque essa imagem está fora do objeto. Tá? Então, essa imagem é uma imagem virtual. Então, se eu vou para cá, está uma distância P'1 do vértice da primeira superfície refratora. E, pela nossa convenção, esse valor é negativo, porque está fora da lente. Está fora, quer dizer, está do lado dos feixes incidentes na lente. Então tá. Só que para a segunda superfície refratora, né, essa imagem ela funciona como se fosse o ponto objeto. Então, para a segunda superfície refratora, a posição dessa imagem, né, que em módulo seria essa distância P1' mais L, né, que é a espessura da lente, isso vai dar esse P2, que é a distância do objeto ao vértice. E a imagem ela é formada a uma distância P2' do vértice 2. Então, a primeira interface ela gera uma imagem que é virtual a uma distância P1', que é negativo, tá? A partir de um ponto objeto localizado em P1, o O1. A segunda superfície ela gera uma imagem I2, localizado em P2', a partir do objeto O2, que é a imagem na primeira interface. Tá? Só que essa análise que a gente está fazendo, ela só é válida para quê? Para raios, né, que são paraxiais, ou raios que estão próximos ao eixo principal. Certo? Outra coisa também é que agora, isso vai ficar um pouco mais claro, que essa análise que eu estou fazendo, então, ela só vai ser válida para o caso em que o L é muito pequeno. Então, veja. Na interface 1, eu tenho essa primeira equação, que foi a equação que a gente chegou antes, né, que é a refração na primeira superfície. A refração na segunda superfície é dada por essa outra expressão aqui, né, onde eu vou substituir o que é P1 por P2, claro, né? Só que agora, veja, a minha luz ela passava de N1 para N2, agora ela vai passar de N2 para N1. Então eu tenho que substituir o que é N2 e o que é N1 dessa minha expressão. Além do raio, né? O meu raio também agora é o R2. Tá? Então é essa expressão para a interface 1 e é essa expressão para a interface 2. E como eu já expliquei, o que acontece é que a posição P2, né, ele vai depender da posição da imagem gerada por P1. Então, P1', eu vou trocar aqui P1' por menos P1 duas linhas, tá? Para que P1 duas linhas seja um valor não negativo. Então, P1 duas linhas, ele é um módulo de P1'. Só para matematicamente ser um pouco mais consistente. Então, assim, veja, não mudei nada, né? Só estou transformando P1' para P1 duas linhas com menos aqui. Assim, o P1' é um valor positivo agora. Então, P2 ele vale L mais P1 duas linhas. Né? Ou ele teria que valer quanto? L menos P1'. Eu substituo nas minhas duas equações, na equação 1 e na equação 2. Tá? Bom, agora eu vou juntar essas duas equações, a equação 1 e a equação 2. Eu somo essas duas equações e vejo o seguinte, olha,
P1 duas linhas mais L, onde L é a espessura da lente. Como eu estou tratando esse problema para lentes finas, tá? O que vai acontecer é o seguinte: o L ele é muito pequeno comparado com as dimensões de posição dos objetos e posição de formação das imagens, e também com relação aos raios, né, de curvatura das lentes, das superfícies refratoras. Isso é muito menor mesmo, é da ordem de 1000 vezes menor, ou até mais. Tá? Então, se L é 1000 vezes menor que P1 duas linhas, eu vou fazer aqui o limite, né, em que L tende a zero, ou seja, basicamente o L sai dessas expressões. Tá? Então, sobra aqui as duas relações. Eu posso juntar as duas nessa única expressão, que é 1 sobre P1 mais 1 sobre P2. Eu vou escrever aqui, tá, para que vocês possam ver um pouco melhor. Então, eu tenho 1 sobre P1. Lembra que P1 é a posição do objeto, mais 1 sobre P2, onde P2 é a posição do objeto. P2, desculpa, aqui ó, faltou uma expressão que é o P2', que é a posição da imagem formada pelo P2. Então veja, P2', aqui faltou um, opa, deixa eu voltar aqui. Eu tenho aqui ó, P2', faltou um linha aqui, faltou um linha aqui, faltou um linha aqui, ou seja, um erro sistemático, tá? Então é um P2'. Isso é igual, aqui como eu dividi tudo por N1, isso aqui vai dar N2 sobre N1, a razão entre os índices de refração, 1 sobre o R1, menos 1 sobre o R2, em evidência. Então tá aqui. O que é P1? É a posição do objeto. O que é P2'? É a posição da imagem formada pela lente. Né? Então, no final das contas, no frigir dos ovos, a minha expressão é essa. 1 sobre P, onde P é a posição ou a distância horizontal do objeto ao vértice da lente, ao centro da lente, mais 1 sobre P', onde P' é o quê? P' é a distância da imagem até o vértice, né, da lente. Tudo isso é igual a essa relação aqui entre os índices de refração, que é N2 sobre N1 menos 1, e a relação entre os raios, que é 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Tá? Essa expressão aqui é a região focal, né, da minha lente. Então, os feixes que chegarem paralelos ou com ângulo muito próximo de zero com relação à vertical, né, à horizontal, na lente, vão ser focalizadas nessa região, numa distância 1 sobre R aqui da minha lente. Então, a distância focal da lente agora, ela depende não apenas do raio de curvatura, como ela dependia antes de uma superfície refletiva, né, como espelho esférico, mas agora ela depende dos dois raios que eu usei para poder construir a minha lente. Né? Então, a minha lente, como eu reduzi o meu problema para uma lente delgada, né, ela vai ser algo assim. Né? Ela é uma lente que é fina, né? Ela é fina. Quando a luz passa por ela, ela vai ser focalizada na região focal, e essa região focal vale, né, 1 sobre F, que é igual ao N2 sobre N1, menos 1, 1 sobre R1, menos 1 sobre R2, onde, né, o R1 vai ser essa distância aqui, e o R2 vai ser essa distância aqui. Vão ser os raios que eu utilizei para poder construir a minha lente. Então tá, então vamos prosseguir. Essa equação ela é chamada de equação dos fabricantes de lentes, né? A equação 4 aqui, porque agora eu posso utilizar essa relação para construir uma certa lente que tem um foco bem definido. Né? É só saber como eu vou cortar essa lente, na verdade, como eu vou lixar ela, né? Para que ela tenha um raio que eu quero que ela tenha. Que é a equação das lentes delgadas. Tá? E aqui é um resumo na equação 5,
é 1 sobre P mais 1 sobre P' igual a 1 sobre F. Veja que essa expressão ela é exatamente igual, né, à expressão que a gente utilizou para os espelhos esféricos. Tá? Só que o foco nos espelhos esféricos ele valia metade do raio. Agora não é mais o caso. E lembra também que um espelho esférico, você não tem luz que é refratada pelo espelho, porque toda luz ela é refletida, né? Tanto no espelho convexo como no espelho côncavo. Então tá. Então aqui eu tenho a formação de algumas imagens, né? E como é que eu vou tratar essa formação? Eu vou tratar essa formação de imagens de maneira bem geométrica, né? Agora a gente sabe analiticamente como calcular. Se eu conheço o foco de uma lente, conheço a posição horizontal da posição do objeto, eu consigo descobrir aonde que vai aparecer a imagem. Só que eu consigo mais coisas, né? Eu consigo descobrir, por exemplo, a posição da imagem, consigo descobrir se ela é maior, se ela é menor, se ela é invertida com relação à orientação do objeto, tá? Então, na seção 12.14, eu tenho aqui a formação de imagens, né, em lentes delgadas. Só que essas lentes agora elas podem ser convergentes ou divergentes. Então, o que eu mostrei até agora e a expressão que a gente chegou foi utilizando uma expressão em que eu usei um exemplo, né, em que a lente é convergente, porque ela focaliza em algum ponto fora da lente, né? Só que não é o caso para um outro tipo de lente que eu vou mostrar agora. Se eu tiver uma lente que é biconvexa, ou seja, eu cortei, né, para construir essa lente duas calotas esféricas, eu vou chamar essa lente de biconvexa, ou plano convexa, um plano, né, em uma esfera, ou essa que são duas esferas, que é a chamada de menisco positivo. Esse tipo de lente ela reduz o que a gente chama de aberração esférica, e eu vou tentar falar um pouco mais sobre isso no final da aula. Tá? Mas você pode ver o seguinte, para esses tipos de lentes, né, que tem a borda fina, o que acontece é que se N1 for menor que o N2, como por exemplo o ar e vidro, né, a luz que chega aqui paralela ao eixo principal, ela vai focalizar, né, ela vai convergir para um ponto fora da lente. Então essa lente é uma lente convergente, uma região focal. E essa região focal, você pode perceber que o foco desse tipo de lente é positivo. Isso sai da própria equação, né? Aqui da equação dos fabricantes de lentes. 1 sobre R é N2 sobre N1 menos 1 e essa relação aqui. Se o foco é positivo, a lente é convergente. Se o foco é negativo, a lente é divergente. Onde que está a lente divergente? Está aqui, ó. Tenho aqui um exemplo de uma lente que é bicôncava ou plano côncava, ou chamado de menisco negativo. Nesse caso, quando o feixe da luz é paralelo ao eixo principal, né, você pode perceber, você pode calcular tudo isso daqui. Tá? Você pode fazer um exemplo aí, calcular a lei de Snell e verificar que a luz ela diverge, ao invés de convergir para algum ponto, ela simplesmente diverge. Então essa é uma lente divergente e a distância focal f ela tem um valor negativo para esse tipo de lente. E, de novo, isso sai das equações dos fabricantes de lentes, né? Que essa relação ela é negativa. Tá? Então, lente convergente e lente divergente. É claro, tem que notar o seguinte, né? Esse é um exemplo se o N2 for maior que N1, ou seja, ar e água. Agora, eu posso inverter esse sistema, né? Eu poderia ter um espaço vazio com ar no lugar da lente e todo o resto água. Daí o que vai acontecer é que se eu trocar, né, o material, ou seja, se N1 for maior que o N2, eu vou inverter. A lente que vai ser convergente passa a ser divergente e a lente que é divergente passa a ser convergente. Tá? Então tem que tomar cuidado na inversão dos índices de refração. E aqui é o que eu explico um pouquinho mais dessa inversão. O que eu quero mostrar aqui, né, é que eu posso representar graficamente essas lentes dessa forma, né, com um tipo de seta de duas pontas para lentes convergentes. Isso está dizendo basicamente que a borda fina, né, para N1 menor que N2, a lente é convergente, para a borda grossa, a lente é divergente para N1 menor que N2.
E a mesma análise que eu fiz para espelhos esféricos, eu posso fazer aqui para as lentes, né, dos raios notáveis. Que é o que vai me ajudar a construir geometricamente a formação das imagens. Então, quando um feixe de luz vem paralelo ao eixo, lembrando que todos esses feixes são muito próximos do eixo principal, né, que é esse eixo aqui, e eu botei aqui foco F1, foco F2, que tem a mesma distância, né, o mesmo foco da lente. Se ele passa aqui paralelo ao eixo, ele vai ser refratado, né, convergente, isso aqui é uma representação de uma lente convergente, passando pela posição focal, né, passa pela posição focal. Se o feixe incidente passa pela região focal da lente, né, bate na lente, ele vai sair agora paralelo ao eixo, porque, veja, não é difícil de ver que se o feixe vai e faz isso, se ele volta, ele vai fazer o inverso, né? Existe essa reversibilidade da trajetória dos feixes. E se ele passa pelo vértice, ele vai acabar saindo pelo vértice também. Tá? Então, esses 3 exemplos aqui marcam os nossos raios notáveis que vão ajudar a gente a poder construir, né, construir as imagens. E o foco, por que eu boto foco dos dois lados? Porque, de novo, né, o feixe pode vir nessa direção e focalizar aqui. Mas ele pode vir na direção oposta e focalizar na mesma distância, né? Então, uma lente ela possui foco dos dois lados, seja esse foco positivo para uma lente convergente, seja esse foco negativo para uma lente divergente, como é esse caso aqui, ó, tá? Então, na formação de imagens, no caso de uma lente divergente, o feixe notável paralelo ao eixo, né, ele vai divergir, só que o prolongamento dele vai passar pelo foco da lente divergente, que tem um valor negativo, lembrem disso. Se passar pelo vértice, vai sair pelo vértice. Se ele passar aqui, batendo, né, o seu prolongamento no foco, ele vai sair paralelo ao eixo. Então, alguém pode perguntar, mas e os outros feixes que não passam pelo vértice, que não passam pelo foco e nem são paralelos? Bom, nesse caso, eu tenho que tomar cuidado, né, porque daí eu teria que calcular os ângulos de cada caso na formação das imagens. Ocorre que esses raios notáveis, eles marcam os limites possíveis, tá? Da onde os feixes podem passar. Então, por exemplo, né, se aqui, no caso de uma lente convergente, aqui o feixe está passando pelo foco, dele sai paralelo. Se eu vou diminuindo aqui, ó, eu vou aumentando, eu vou pegando um feixe que não passa pelo foco, né, e bate aqui, o que vai acontecer com esse feixe? Ele vai sair um pouquinho mais torto, tá? Um pouquinho mais torto, até que ele vai sair um pouquinho mais divergente até que chega no limite aqui no vértice, ele vai passar pelo vértice. Se eu for aumentando aqui, ele vai passar por aqui, vai ser focalizado e vai chegar aqui. Então, todos os feixes luminosos, eles acabam estando presos, né, entre esses limites dos raios notáveis, entre o feixe que é paralelo, né, e o feixe que passa pelo foco. Tá? Então, é suficiente eu conhecer esses feixes para poder resolver qualquer problema de formação de imagens, pelo menos de forma geométrica. Tá? Então, a gente chega aqui num ponto que é um ponto importante, que é a nossa formação das nossas primeiras imagens. Tome uma água aí. Sei, a aula é comprida, mas de novo, né, tem um botãozinho de pause. Pode pausar, vai lá, toma uma água, toma um café, come pão com mortadela, café com leite e volto para cá. Pronto? Vamos lá. Formação de imagens é a minha página 310 das notas de aula, seção 12.14.1. Então aqui eu tenho uma lente que é uma lente convergente, ó, borda fina, lente convergente. Eu tenho um objeto que está aqui, ó, que é o objeto CD, tá vendo? De tamanho Y. O Y é o tamanho do objeto. Se está para cima é positivo, se estiver para baixo é negativo. Igual em espelhos esféricos. Né? Bom, eu vou fazer... A distância dele até o vértice é P. E aqui na linha inteira, né, sem ser tracejada, é a análise dos meus raios notáveis. Então, vou pegar um primeiro raio que sai aqui do ponto C, ou da ponta da minha seta, e é paralelo ao eixo. Na hora que ele bate aqui, ele vai convergir passando pelo foco. Tá vendo?
Beleza. Primeira análise. Um outro feixe que sai do mesmo ponto, que passa pelo vértice, vai passar reto pelo vértice, né? Então veja que esses feixes eles não se cruzam desse lado, pelo menos, né? Eles vão se cruzar no prolongamento do lado incidente da luz, lá. Então veja que ele forma uma imagem, porque eu consigo ver essa imagem se eu for um olho, né? Se eu estiver olhando aqui como um detetor, eu estou olhando aqui como detetor, eu consigo ver essa imagem. Mas essa imagem não consegue ser projetada numa parede, porque é uma imagem virtual, né? Então, eu posso perceber o seguinte, olha, eu posso fazer análise para todos os pontos do objeto, verificar que a imagem ela nasce aqui, nessa posição, tá? Só que veja, com os meus raios notáveis, eu não preciso fazer toda essa análise. Basta pegar 2 feixes só. Né? Bom, primeiro, né? A posição P' da imagem é uma posição que está longe, né, do foco aqui e ela é negativa, né? Por quê? Porque essa imagem ela aparece na direção, ela aparece no lugar geométrico dos feixes incidentes, tá? E outra, então ela é negativa. Então essa imagem é uma imagem virtual e o P' tem valor negativo, tá? A distância focal dos dois lados é igual, então f1 e f2 é o mesmo valor, tá aqui, ó. A distância absoluta em módulo é a mesma, é a distância focal da lente. O objeto é real, a imagem é virtual. Daí eu tenho algumas análises aqui, ó. Algumas convenções, né? P é positivo se a região do feixe incidente é antes da lente. O P', que é a distância da imagem, é positiva quando a imagem estiver na região dos feixes transmitidos. Então veja só, o feixe é transmitido para essa região, só que a minha imagem está na região dos feixes incidentes. Então minha imagem, o P' é negativo. O foco é positivo para uma lente convergente e o Y' é positivo se estiver acima do eixo principal e negativo se estiver abaixo do eixo principal. Isso vale também para a imagem, tamanho da imagem, que é o Y'. Considerando os triângulos ABV, vértice, né, e o triângulo CD vértice, que são triângulos congruentes, né, eu posso relacionar aqui base com base, lado com lado, ângulo com ângulo. Os ângulos são iguais, inclusive. Podemos definir a razão, que é o aumento linear dessa imagem, né? O meu objeto tem tamanho y, a minha imagem tem tamanho y'. Então, quanto aumentou essa imagem? Aumentou a razão y' por y. Se o m, então, né, que é o meu aumento linear, for positivo, a imagem é direita, porque y' e y tem o mesmo sinal. Ou é positivo, positivo, ou é negativo, negativo. Então, ela não tem uma imagem invertida com relação ao objeto. Se o módulo de m for maior que 1, isso quer dizer que a imagem é maior. Se o módulo de m for menor que 1, isso quer dizer que a imagem é menor. Tá? Eu também tenho as relações entre P' e P, Y' e Y, que vem do próprio triângulo congruente. Né? Se eu pegar P está para P', ou P' está para P, assim como Y' está para Y. Eu só tenho que tomar cuidado com o sinal. Então, o meu aumento linear também pode ser representado, além de Y' por Y, por P' por P. Só que tem um menos aqui na frente, por causa da nossa convenção de sinais da imagem virtual. Tá? Então, essa relação que a gente tem, então, para o aumento, que é chamado de aumento linear da lente. Então, a lente consegue aumentar essas proporções aí. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um objeto e vou colocar esse objeto na região focal da lente. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Então, aqui está o meu objeto. Veja, eu estou usando o mesmo desenho para mostrar duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, tudo meio rápido aqui, né? Mas vamos lá. Se eu botar o objeto aqui, ó, esse verdinho aqui, no foco, esse laranja são os raios notáveis desse objeto. Veja, se sai paralelo ao eixo principal, ele vai passar pelo foco. Se sai daqui e bate no vértice, vai passar pelo vértice. Você consegue perceber, eu fiz aqui uma conta rápida, para mostrar o quê? Que esses dois feixes são feixes paralelos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, olha, se os feixes são paralelos,
eles não vão formar a imagem real, mas também não vão formar a imagem virtual, porque esses feixes não cruzam nem na região de transmissão do feixe, nem na região do lado incidente dos feixes, né? Então, essa imagem não é formada. Esse tipo de construção, né, ela não tem uma imagem formada, a gente chama isso de construção de imagem imprópria. Então, se eu boto um objeto no foco de uma lente convergente ou divergente, eu não tenho formação de imagens. Agora, se eu colocar o objeto antes do foco, lembra que no exemplo anterior eu coloquei o objeto entre o foco e o vértice. Agora eu vou colocar o objeto antes do foco. Quando eu faço isso, olha o que acontece. Feixe paralelo ao eixo principal sai passando pelo foco, esse cara aqui. Se passa pelo vértice, passa reto, só que olha só, esses dois feixes dos raios notáveis se encontram nesse ponto, tá? Você consegue verificar esse desenho, ele é qualitativo, né? Não está quantitativo, mas ele é qualitativo. Eu tenho a posição do objeto, que é P, e posição da imagem, que é o P'. Tamanho do objeto, que é o Y, tamanho da imagem, que é Y'. E dá para ver que é o seguinte, né? O Y' ele é negativo, que está para baixo do eixo principal, Y é positivo. Essa imagem é maior que o objeto. Então, se o meu objeto estiver antes do foco da minha lente convergente, ele vai formar uma imagem que é real, né? Real, P' é positivo, eu consigo projetar essa imagem no anteparo. O Y' é maior que o Y, ou seja, o aumento linear é positivo. P' é positivo, a imagem é real, maior, e ela também é invertida. Se eu quiser calcular cada um desses fatores, tanto a posição da formação da imagem ou o foco da lente, eu posso usar a minha equação, né, das lentes esféricas ali. O foco, lembrando que é positivo, porque minha lente é convergente, né? E no caso, se eu botar o meu objeto no foco, eu não tenho formação da imagem. Ou eu posso dizer que a formação da imagem ela ocorre no infinito. Ou seja, não ocorre, né? Se ocorre no infinito, ela não ocorre. Essa imagem é imprópria. Tá? Beleza. Seção 12.14.2, formação de imagens de lentes divergentes. As lentes divergentes agora são mais simples da gente poder tratar. Então, eu estou pegando aqui um objeto, ó, peguei um objeto, esse objeto está antes da lente. Lembrando que a lente divergente tem foco negativo, tá aqui, ó, foco negativo para a lente divergente. Vamos construir aqui, ó. Desse ponto sai um feixe de luz paralelo ao eixo principal. Ele bate aqui e sai o feixe, né, cujo prolongamento passa pelo foco, aqui, né? Então tá aqui. Esse outro feixe passa por aqui e sai pelo vértice, né? Eu poderia pegar um outro feixe passando pelo foco aqui, ó, mas não vai fazer sentido para a gente agora, né? Então veja que eu tenho o encontro do prolongamento desse raio aqui com o prolongamento desse raio transmitido nesse ponto. Então essa imagem formada ela é uma imagem virtual. Então dá para a gente ver várias coisas aqui, ó. Dá para ver que o Y' ele é positivo porque está acima do eixo principal, né? Ou seja, também, né? Já que o Y é positivo, o Y' é positivo, a imagem é direita. Só que o P' ele é negativo porque ele está do lado dos feixes incidentes e não do lado dos feixes transmitidos. Então eu tenho que o Y' é positivo, Y é positivo, P é positivo, só que o P' é negativo. E a imagem ela é menor, né? Ela é menor do que o objeto. Também dá para ver do desenho. Uma lente divergente, ela sempre vai formar esse tipo de imagem, tá? Então uma lente divergente, não importa aonde eu coloque esse objeto perto da lente, a imagem formada por uma lente divergente, ela é sempre uma imagem virtual, a não ser que eu coloque o objeto no foco. Se eu colocar o objeto no foco, de novo, né? Daí eu não vou ter formação de imagem. Tá? Então, a formação de imagens por lentes divergentes, ela é trivial porque só tem um caso, né, que a gente tem que entender. Tá?
Bom, a gente tem que tomar cuidado porque a importância da gente ter lentes divergentes e convergentes, ela é bastante grande, né? Não é porque a lente divergente não forma imagens reais que ela não serve para nada. Na realidade, sempre vai fazer sentido para nós e será muito útil não utilizar só uma lente ou só um tipo de lente, divergente ou convergente, mas utilizar uma combinação de lentes, né? Lente divergente com convergentes, tá? E essa combinação de lentes, que é bastante útil, né, para a gente poder analisar, por exemplo, coisas pequenas. Então, um microscópio funciona com uma combinação de muitas lentes, que é uma combinação composta, né, de lentes. Um telescópio também funciona com uma combinação de lentes. Mas nossa câmera do celular funciona com uma combinação de várias lentes também. A máquina fotográfica funciona com uma combinação de várias lentes. Por quê? Porque com a combinação certa de lentes divergentes e convergentes com as corretas distâncias focais, faz com que eu tenha uma maneira de poder captar mais ou menos informação, né? O que é a informação? É a imagem. Quanto eu consigo ver da minha imagem. Lembra também que como eu só vou conseguir ter imagens bastante nítidas na região central da minha lente, eu posso utilizar alguns truques, né, para poder melhorar essa região de captação. Ou de outra forma, eu posso também utilizar, se eu conhecer muito bem a minha lente, eu posso utilizar algoritmos matemáticos, computacionais, para reconstruir imagens que não estão na região central da lente. Então, isso também é bastante utilizado. Isso é bastante utilizado, inclusive, em fotografia, né? Às vezes você compra uma máquina fotográfica com uma certa lente. Daí o que acontece é que essa lente ela apresenta o que a gente chama de aberrações esféricas, ou seja, se a imagem, né, ela é formada mais na região central da lente, se eu pego e observo uma região um pouco fora do centro da lente, eu vou ter uma certa deformação. Essa deformação é causada pelas aberrações esféricas, tá? Então, geralmente, uma boa câmera de uma boa companhia vai vir junto com um software onde ele já conhece a lente que ele fabricou, que ele está vendendo, e para essa determinada foto ele tem um algoritmo computacional que pode recuperar aquela informação da imagem. Então, eu peguei uma imagem meio desfocada, né? Eu passo por esse algoritmo da empresa, que já conhece as lentes, e esse algoritmo reconstrói a maneira, ou deixa mais nítida a imagem. Tá? Bom, então o que eu quero fazer agora, né, que é nessa seção 12.14.3, na página 311 das notas de aula, lembrando que essas notas de aula é a nota de aula número 29 que está no site, tá? www.atombrasil.com. Entra no site, abaixa as notas de aula, imprimam, tá? Veja no computador, veja no tablet, no celular. Fiquem à vontade. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que compreender, né, se eu quero construir uma composição de várias lentes, não necessariamente duas, mas várias, existem câmeras fotográficas e telescópios que usam 20 lentes separadas, uma combinação de lentes divergentes e convergentes para poder diminuir essa aberração esférica. E existe um outro tipo de aberração também, chamada de aberração cromática, que eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Tá? É um sistema composto de 2 ou mais lentes. Eu vou trabalhar, né, aqui nesse sistema de 2 lentes. Por quê? Porque se eu conhecer e entender como eu vou tratar o problema da formação da imagem, se eu faço a composição de 2 lentes, aí eu resolvo o meu problema, porque daí eu posso adicionar mais uma terceira lente, ou uma quarta, ou uma quinta, e for adicionando lentes, eu vou saber resolver o mesmo problema. Tá? O detalhe é que essa solução ela só vale, de novo, né, para a região central da lente, ou seja, para a posição ou para a região central em que os feixes são mais paraxiais. Tá? Então, nessa construção desses instrumentos ópticos, como por exemplo uma lupa, que é a mais simples, um microscópio e um telescópio, eu vou mostrar para vocês, né? A regra geral é a seguinte: quando uma lente ela é colocada em série com outra lente,
seja ela convergente, seja ela divergente, a imagem formada pela primeira lente, de novo, seja ela real ou seja ela virtual, tá? Ela é o objeto agora da segunda lente, certo? E isso iterativamente. Para a terceira lente, a imagem formada pela segunda lente vai ser o objeto da terceira lente, seja ela real, seja ela virtual. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, mas o processo é simples, é iterativo, não é interativo, é iterativo, né? Eu vou adicionando lentes, mas eu vou sempre realizando o mesmo processo. Aqui eu coloquei, então, esse exemplo de duas lentes. Tem uma lente 1, que por acaso aqui é convergente, mas não necessariamente precisaria ser, lente convergente e uma lente divergente. A segunda lente é uma lente também convergente, tá? Eu tenho aqui a posição focal, que a posição focal é f1 da lente 1 e f1 da lente 1 também. Eu chamei aqui de f1 e f1', porque em alguns livros você tem a região focal, a posição focal primária e a posição focal secundária. Eles dividem entre F e F'. Mas nem todos os livros fazem isso, tá? Mas só para saber qual foco estou dizendo, né? Foco desse lado ou foco do outro lado. Foco primário ou foco secundário. Então tá. Então tem uma primeira lente com uma certa distância focal e eu tenho uma segunda lente com outra distância focal, f2 aqui, tá? E eu coloquei aqui uma separação entre as lentes que eu chamei de S. Então eu chamei aqui separação entre as lentes de S. Eu tenho um objeto da primeira lente, que é o Y1, tá? É o tamanho do objeto da primeira lente. Que está a uma distância P1, ou a posição do objeto, que é um objeto real, obviamente, né? Bom, a formação da imagem vai ocorrer aqui, ó, tá vendo? A mesma análise que eu já fiz. Numa posição P1'. Essa é a imagem, e é uma imagem real, invertida, né? Menor que o objeto, tudo que a gente já conhece. Agora, essa imagem, ela vai servir como um objeto para a segunda lente. Então, toda análise que eu fizer para essa imagem é como se ela fosse um objeto para a formação da imagem da segunda lente. Então, esse agora é o meu novo objeto, tá? Que tem tamanho y2, distância p2 da lente, e vai formar uma imagem, né? Uma imagem real, numa distância p2', com o tamanho y2' também invertido com relação a esse objeto. Tá? Bom, então aqui nesse caso eu tenho P1 positivo, P1' positivo, P2', P2 positivo, P2' também positivo, F1 positivo, F2 positivo, porque essas duas lentes são convergentes. Então, no fim das contas, e no frigir dos ovos, o que ocorre é essa análise que eu faço, né? Nesse exemplo que eu botei aqui, eu estou fazendo a análise de uma lente convergente com outra análise de uma outra lente que é convergente também. Mas se minha primeira lente fosse divergente, a gente sabe o que acontece, né? A primeira lente divergente, ela vai criar uma imagem que é virtual numa certa posição. Essa imagem que é virtual numa certa posição, ela vai funcionar agora como o objeto da outra lente. Eu só tenho que tomar cuidado com a medição das distâncias e dos sinais das minhas convenções, né? Se eu tomar cuidado com isso, daí eu posso elaborar, posso calcular na mão, né, analiticamente, a posição da imagem formada e as características dela, tamanho, se é invertido, se é maior, se é menor. Ou eu posso escrever um algoritmo matemático, né, sempre que eu adicionar uma lente com a distância focal positiva para convergente, negativa para divergente, com certa distância, eu posso calcular onde vai ser formada essa imagem. Isso é comum para quem trabalha com ótica. Então, quem vai no laboratório fazer experimentos de ótica, tá? Ainda mais em laboratório de ótica quântica ou física atômica molecular, trabalha muito com essa associação de lentes, lente divergente e convergente, para poder manipular a posição de feixe de laser. Tá? Então, é algo que é trivial de ser feito, não é tão complexo assim. Para coisas mais complexas, você pode colocar essas equações no computador e resolver numericamente, se você tiver muita dúvida. Tá? Bom, antes de eu começar falando sobre elementos ou instrumentos óticos, acho que o primeiro instrumento ótico que eu quero comentar, né? Então eu vou fazer nessa ordem. Vou falar sobre o olho, depois vou falar sobre a lupa,
depois eu vou falar sobre o microscópio e por último vou falar sobre o telescópio. Tá? Então na seção 12.15 eu vou comentar rapidamente a estrutura do olho. Veja, essa não é uma aula de biologia e nem de medicina, muito menos de oftalmologia. Ocorre que o nosso olho é uma coisa fenomenal. O nosso olho é a maneira com que a gente enxerga o mundo, olha só, né? Ele tem uma lente. Tem uma lente que é uma lente orgânica, né? Que é o cristalino. A gente nasce com essa lente, claro, né? A gente nasce com essa lente. A gente tem, na verdade, duas lentes. A gente tem o cristalino e a gente tem também aqui a córnea. A córnea é uma lente que é fixa, ela tem um tamanho, tem uma curvatura fixa. O cristalino, ele também tem um tamanho, uma certa curvatura, mas ele está ligado a uns músculos aqui nas suas laterais, que são chamados de músculos ciliares. Então o que acontece é, eu posso esticar, né, ou eu posso comprimir o cristalino. Posso, o meu olho consegue fazer isso, né, involuntariamente, eu não consigo controlar muito bem isso. Quando eu faço essa modificação das curvaturas do cristalino, eu mudo consequentemente o que? O foco da minha lente. Então o meu olho, né, que tem aqui formado por suas partes, né, o cristalino do nosso olho. O cristalino é geralmente onde uma das doenças, né, de olho comuns, que é a catarata, ocorre, ainda mais com pessoas mais, né, de idade. O cristalino vai ficando esbranquiçado, né? Então ele não é que ele vai perdendo o foco ou algo assim, mas ele vai ficando esbranquiçado e a quantidade de luz que entra no olho é menor, né? Então, cirurgias de catarata, o que eles fazem é substituir o cristalino por uma lente, por uma outra lente, né? Uma lente que é artificial, não a lente do nosso olho. Bom, então o que acontece aqui é o seguinte, né? A luz chega no nosso olho, passa, é claro, pela córnea, que é uma primeira lente, só que ela é fixa, a gente não consegue modificar a córnea, e passa pelo cristalino. Se o objeto estiver muito longe, né, ou se o feixe aqui é paralelo ao eixo, ele vai passar por esse sistema de lentes, que é a nossa córnea e nosso cristalino, e vai se focalizar numa região aqui que é na retina, né? Vai se focalizar na retina. A retina, ela é basicamente um sensor de luz, né? É um sensor de luz. É um sensor que consegue detectar a presença ou não de radiação eletromagnética. Então, nosso olho ele é bastante complexo, né? E interessante. Então, ela tem essa superfície que é sensível à luz. Mas não só isso, né? Ela é sensível à luz e é sensível à luz em diversas cores ou diversos comprimentos de onda. Então ali tem células que detectam vermelho, o azul, o amarelo, né? E levam essas informações através do nervo óptico para o nosso cérebro, que daí identifica o que significa essa imagem. Uma outra coisa aqui também que é interessante é o seguinte, né? Que as imagens formadas pela nossa lente do cristalino, que é uma lente convergente, né? Essas imagens de objeto real são imagens reais, né? Que são projetadas em cima do cristalino, mas são também invertidas, são menores e são invertidas. Então toda a imagem que a gente observa, em realidade, no nosso olho, ela está de cabeça para baixo, né? Ela está invertida. O nosso cérebro, muito inteligentemente, quando a gente começa lá de bebezinho entender o que a gente está observando, ele automaticamente reinverte as imagens. Então, se eu estou vendo uma coisa que está na orientação correta, porque o meu cérebro está fazendo a conversão para mim, né? Porque a imagem está invertida no meu olho. Então é isso, tá? Daí eu coloquei aqui, ó, problemas de visão e variações estruturais. É claro que existem problemas ou doenças relacionadas ao olho, que são muitas, né? Muitas doenças associadas ao olho, e isso, é claro, fica para uma disciplina de oftalmologia, né? Uma especialização em medicina. O meu objetivo aqui é só tratar a parte da lente. Então, no caso da nossa lente, né, que é a combinação do cristalino com a córnea, né, vai acontecer o seguinte, né?
que são os dois tipos de deficiências mais comuns relacionadas ao olho, que é alguém ter o problema de miopia ou ter o problema da hipermetropia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó, no caso da miopia, o meu olho, né, é chamado de olho comprido, porque agora a focalização do feixe de luz ela não ocorre na retina, ela ocorre um pouco antes. Então o meu olho ele é um pouco mais comprido do que deveria ser. Mas eu posso pensar isso de outra maneira, né? Eu posso pensar que o meu problema é no cristalino. E o cristalino ele focaliza a luz um pouco antes do meu olho. Tá? Então eu posso, de certa maneira, fazer duas coisas. Eu poderia comprimir o meu olho, que não é algo muito bom de fazer, mas eu posso corrigir a lente, posso corrigir o cristalino. Né? Então existem operações a laser que conseguem fazer pequenas cirurgias, né, no cristalino para poder alterar o foco dele. Né? Então melhorar a miopia ou no caso da hipermetropia. No caso da hipermetropia, então da miopia, já que o cristalino ou a lente focaliza um pouquinho antes, né? O meu olho é muito comprido, né? Então eu preciso de uma lente, e aqui eu inverti, preciso de uma lente que é divergente para que agora eu faça com que o feixe ele focalize na minha retina. No caso da hipermetropia, é o contrário. Né? A focalização ela ocorre depois da retina. Então as coisas ficam embaçadas para mim quando estão muito longe. Né? Esse é o problema da hipermetropia. E eu preciso de uma lente convergente, tá aqui, de uma lente convergente para poder. Aqui tá certo. Lente divergente, uma lente convergente para poder focalizar, né, a luz na minha retina. Então quem tem miopia precisa de uma lente divergente. Quem tem hipermetropia precisa de uma lente convergente. Então lembra aqui que o cristalino ele tem uma certa flexibilidade, né? Então eu posso, eu posso, não é quer dizer que eu consiga fazer isso conscientemente, mas o meu olho ele consegue modificar a curvatura do cristalino, aumentando ou diminuindo o foco dele, né? E lembrando que o foco então seria ideal se o foco do meu cristalino, quando ele está relaxado, fosse na minha retina. Então, coisas que estão longe, né, eu conseguiria ver sem ter que forçar o meu olho. Alguém pode perguntar o seguinte, o professor, mas e astigmatismo? Né? Qual que é o problema do astigmatismo? Veja, o astigmatismo não é um problema com relação aonde ocorre a focalização, né, da minha visão. O que ocorre é que eu posso ter, vamos fazer aqui, eu posso ter um olho que vou desenhar aqui um olho, então aqui está a minha córnea e aqui está o meu cristalino e aqui está os músculos ciliares. Né? Então o que acontece é o seguinte, então normalmente, né, a luz chega, ela é focalizada lá, focalizada na retina. Vamos dizer que esse olho aqui é um olho quase normal, com a diferença de que ele tem astigmatismo. Agora vamos ver o que é astigmatismo. O astigmatismo é o seguinte, ó. Note que o que eu estou desenhando aqui é um plano que corta o olho nessa direção. Né? Ele corta o olho aqui, ó. Corta o olho nessa direção vertical. E nessa direção vertical, o que acontece é que aparentemente está tudo bem. Né? A luz ela está sendo focalizada em cima da retina da maneira que deveria ser. Só que a nossa lente ela é uma coisa, né, tridimensional, ela é um cristalino assim. Né? A análise que eu fiz ali é para esse eixo aqui, que é o eixo vertical. E se eu fosse fazer análise para esse outro eixo aqui, que é o eixo horizontal, por exemplo, né? Que seria, por exemplo, agora eu ver o que acontece com um plano, que é um plano na horizontal, que corta agora o olho nessa direção. Né? Se eu faço essa análise, agora eu vou virar e vou ver esse plano, que é o plano que eu acabei de desenhar ali. Né? Lembrando que o meu olho está aqui, então aqui vai estar o meu cristalino, com os músculos ciliares aqui, que vai estar a córnea,
é o meu olho da retina, né? O que acontece é que agora, no outro eixo, a luz que chega paralela, ele não focaliza em cima da retina, ele focaliza um pouco antes. Focaliza aqui, por exemplo. Ou ele poderia focalizar um pouco depois, né? Então, o que acontece é que eu tenho duas regiões focais. Eu tenho um foco para a vertical do meu cristalino e tenho uma outra posição focal para a horizontal do meu cristalino. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o meu olho, o olho que tem astigmatismo, né, que é o meu caso. No meu caso eu tenho astigmatismo. Para quem tem astigmatismo e usa um óculos de astigmatismo, vai perceber o seguinte, né? Tente você aí, se você tem astigmatismo, pega o teu óculos, coloque para a tela, né, e veja pelo teu óculos. Se você olhar nessa direção, você vai ver, né, lá o que está escrito, tudo bem. Se você começar a inverter agora na vertical o teu óculos, você vai ver que está deformando a imagem, né? Então a minha lente do meu óculos, ele não é uma lente nem convergente e nem uma lente divergente. O que acontece no meu óculos é que ele muda, né? Ele muda as direções da focalização do meu olho nas duas direções, vertical e horizontal. Então o meu olho, o problema da minha lente do meu olho não é que meu olho é mais comprido ou mais curto, ou minha lente do cristalino focaliza, né, em cima da retina antes ou depois da retina. O que acontece é que num eixo ela focaliza direito em cima da retina, só que no outro eixo ele focaliza um pouco antes ou um pouco depois. Daí o que o meu óculos faz é corrigir um desses eixos, né, o eixo ou os dois eixos, se for o caso, né, ou um deles, para poder trazer agora os dois focos um em cima do outro. Então, o astigmatismo significa isso, né? Eu tenho focos diferentes, posições focais diferentes para direções diferentes na propagação da luz. Tá? Então, isso que acontece para quem tem astigmatismo. E também tem operações de astigmatismo para poder corrigir, né? Não são tão comuns, porque para corrigir astigmatismo eu preciso ter um astigmatismo grande. Agora, para miopia e para metropia são coisas mais fáceis, porque, né, são procedimentos mais fáceis de serem feitos. Então tá, acho que falei bastante de olho já. Vamos continuar. Então tenho aqui. Veja, se eu quero observar alguma coisa que está muito longe, né? Ou eu quero observar melhor algum objeto. Então eu tenho aqui, por exemplo, aqui essa lapiseira, né? A lapiseira está aqui, eu estou vendo ela bem até, né? Ela está aqui na minha frente, estou vendo ela bem. Se eu quiser ver melhor, ver o que está escrito nela, por exemplo, eu vou trazendo ela para perto. Quando eu trago ela para perto, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que ela fique cada vez maior, né? Ela era desse tamanhinho, agora ela vem perto de mim, ela está ficando maior, né? A imagem está ficando maior. Eu consigo ver o que está escrito nela agora. Só que vai chegar um ponto em que eu paro de conseguir enxergar o que está escrito nela, porque fica tudo embaçado, né? Então, aqui eu enxergo ela, aqui ela vai ficando maior, 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 mais clara. A partir daqui eu já não consigo mais enxergar. Então tem um certo ponto perto do meu olho em que a imagem ela é nítida, né? Se eu passar esse ponto, a imagem deixa de ser nítida. Esse ponto é chamado de ponto próximo. Tá? Então tem um objeto com uma certa altura h aqui. E se ele está no chamado ponto próximo, numa distância aqui que eu chamei de D0, né, que faz um ângulo θ0, né, na parte de cima, com a parte de baixo do meu objeto, aqui está o meu olho, né? Essa distância aqui eu chamei de ponto próximo. Bom, essa distância em que as coisas, né, são nítidas, então eu peguei aqui uma caneta de novo, né, tô vendo, eu consigo ler o que está escrito nela, mas a partir daqui ela já fica embaçada, certo? Então existe um ponto, é o ponto próximo máximo, onde eu consigo ver as coisas. Passou disso, eu sei que tem alguma coisa aqui, mas eu não consigo enxergar detalhes, tá? Bom, só que esse ponto depende de pessoa para pessoa. Tem gente que consegue enxergar bem até uns 15 centímetros de distância, tem gente que consegue enxergar até uns 25 centímetros de distância. Para as pessoas mais velhas, né, o que acontece é que com a idade, o nosso olho ele vai ficando com o ponto próximo mais longe.
Então, as pessoas com um pouco mais de idade, elas comumente acabam lendo coisas, né? Elas vão pegar um livro para ler, ela pega um livro para ler, ela não consegue chegar de perto, ela leva mais longe para poder ver, porque o ponto próximo dela começa a ficar um pouco mais longe, tá? O chamado de vista cansada, né? Então varia de pessoa para pessoa. Em média, por volta aí de 25 centímetros a 15 centímetros mais ou menos de distância da gente. Tá? Por que eu estou falando sobre ponto próximo? Porque isso vai ser importante para a gente poder definir como que funciona um microscópio e como que funciona um telescópio e uma lupa. Tá? Então, beleza. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, né, aqui na minha página 312, que é a seção 12.15.1, se eu for trazendo, se eu pego algo pequeno, né, pego algo pequeno para poder ver, peguei, por exemplo, essa pecinha aqui, né, eu estou vendo ela, né, mas eu quero ver mais detalhes dela. Só que se eu trago muito perto do meu olho, ela fica embaçada, não consigo ver mais. Então, para ver detalhes desse negócio, eu vou usar uma lupa, tá? Então, eu tenho aqui uma primeira tentativa é trazer o objeto mais para próximo do meu olho. Se eu trago mais para próximo do meu olho, o objeto parece maior. Ele tem o que a gente chama de um aumento angular, né? Então ele passa de θ0, então antes era θ0, agora ele parece maior com aumento angular θ. Então θ sobre θ0 vai me dar o que a gente chama de aumento angular. Só que, né, a imagem ela fica menos nítida, porque agora eu passei do meu ponto próximo. Então a minha segunda tentativa de poder ver melhor, né, o objeto é utilizar uma lupa. Uma lupa é basicamente uma lente que é convergente, com uma distância f. Então eu trago uma lupa, né, com distância focal f, e eu coloco o objeto próximo do foco dessa lupa. Daí, como a gente já sabe, né, quanto mais próximo do foco da lupa, as imagens criadas por uma lente convergente, né, vão ser virtuais, certo? E vão ser sempre maiores do que o meu objeto. Daí eu vou conseguir ver detalhes desse meu objeto. E aqui eles vão parecer maiores com um aumento angular θ. Né? De novo, esse θ aqui é maior que o θ0. Né? Então, a formação da imagem ocorre, claro, na retina do observador. Bom, vamos ver esse aumento. Né? Antes, o meu ângulo de visão, aqui, que era θ0, era h sobre d0, né? Tangente de θ, h sobre d0. Como o ângulo é pequeno, θ0 é próximo de zero, quer dizer que tangente de θ0 é θ0, muito próximo de θ0, né? É h sobre d0. Depois que eu botei a lupa ali, esse meu novo θ, né, vale h, que é cateto oposto pela hipotenusa, vale h sobre f. Para ângulo pequeno, vale h sobre f. Então, o aumento angular aparente, que é o θ0 indo para θ, ou seja, mθ, é θ com relação a θ0. Isso vai dar, faz a continha aqui, vai dar d0 sobre f. Então, veja que, para mim, o aumento angular, né, efetivo desse objeto, com o uso da lupa, ele vai depender do foco da minha lente. Quanto menor o foco da lente, maior aparenta ser o objeto. Certo? Porque o D0, que é a distância do ponto próximo do meu olho, isso eu não consigo mudar. Né? Para cada pessoa é diferente, mas para cada pessoa, para ela é igual. Né? Ela não consegue mudar o ponto próximo dela. Então, quer dizer que se eu diminuir o foco da minha lente, maior eu consigo ver o objeto. Então, se eu pegar uma formiga com uma lupa, né, com um certo foco, se eu aumentar a lente com maior foco, eu vou ver melhor essa formiga. Só que tem um limite. Né? Eu não consigo aumentar o foco e ver melhor e melhor e melhor cada vez mais uma formiguinha, né? Por quê? Porque daí se eu aumento muito o foco, daí eu perco aquelas minhas condições de raios paraxiais, de lentes finas, né? Lembra que tudo que a gente fez agora foi para lentes finas, para ângulos pequenos, para raios paraxiais, tá? Eu começo a ver uma figura deformada. Então, tipicamente, esse aumento linear, né, é por volta de 10, no máximo 10. Acima de 10, as imagens ficam muito deformadas. Então, uma lupa dá para aumentar aí no máximo 10 vezes. Daí alguém pode perguntar, então, mas daí fica difícil, né? Porque se eu quero ver uma célula, se eu quero ver uma célula vegetal, animal, quero ver um protozoário, né, quero ver uma ameba, eu preciso de aumento de 1000 vezes, 10.000 vezes, 100.000 vezes, né? Que
que é o caso de um microscópio. Então vamos ver aqui como que funciona um microscópio. Então na seção 12.15.2, microscópio óptico composto. Né? Aqui a ideia é eu ter um maior aumento angular. Né? Então para poder ver célula, bactéria, vírus, né? Alguns vírus, né? Nem todos, porque vírus são um negócio muito pequeno. Né? Então para isso eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou utilizar duas lentes convergentes, um com um certo foco, que eu chamei aqui ó, de foco F1 e F1', F2 e F2'. Essa primeira lente é a que vai ficar mais próxima do objeto, então eu vou chamar ela de objetiva, cujo foco, né, o F1, eu chamei de foco da objetiva, que é essa distância aqui. A outra lente é a que vai ficar próxima do meu olho, então eu vou chamar de lente ocular, tá? Sentido, né? Objetiva e ocular. Objetiva está mais próxima do objeto, ocular está mais próxima do meu olho. E essas duas lentes, né, elas são separadas, aqui eu botei uma distância S. Lembra que antes eu chamei de S a distância entre os vértices, aqui eu estou chamando S a distância entre os focos. Tá? Bom, contanto que eu saiba o que eu estou falando, faz sentido, né? Então a distância entre os focos, F1 e F2 é o S. Nesse caso, a distância entre as lentes vale FOB mais S mais FOC. Né? Então tá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, olha, a imagem criada por esse objeto, pela primeira lente da objetiva, vai ser formada aqui em algum lugar, né? Alguma posição aqui. E esse objeto ele vai ser maior, né? Que essa imagem vai ser maior que o objeto, vai estar numa certa posição. Agora eu vou utilizar a minha ocular como se fosse uma lupa, né? Eu vou trazer essa ocular próxima do objeto, da imagem, né? Que agora é um objeto para a segunda lente, e vou analisar o aumento para mim como se fosse uma lupa. Veja que ocorrem dois aumentos aqui da imagem. Um primeiro aumento ocorre pela lente, né? Então a lente aumenta do objeto para a imagem, a segunda lente funciona como uma lupa e tem um certo aumento angular agora. O primeiro aumento angular é o y' por y, ou menos p' por p. Né? E você pode perceber que a distância, né, como agora para a lupa é melhor eu colocar o objeto ou a imagem, nesse caso aqui, perto do foco, a distância onde essa imagem é formada da lente 1 vale P', que é FOB, que é o foco da objetiva, mais o S, essa distância aqui. Então, quando o objeto está próximo do foco da objetiva, a imagem é real invertida e é formada numa posição maior que FOB. Para aumentar mais, eu uso agora uma lupa, né, na minha ocular. Então, a minha ocular é basicamente uma lupa. O que ocorre é que como, né, geralmente, então, FOB é muito menor que a distância entre os focos, esse S aqui, então essa relação de P' é basicamente S. Então eu posso fazer aqui, né, uma aproximação. E o primeiro aumento angular, então, ele passa a ser de menos S sobre FOB. Né? Então FOB, porque a posição aqui está no foco, é sempre cada vez melhor. Esse é o primeiro aumento. O segundo aumento é como se fosse da lupa, né? Que a gente já calculou, D0 sobre o foco da lupa, nesse caso o foco da ocular. Se um primeira lente aumenta 10 vezes, e a segunda lente aumenta 5 vezes, o aumento total é a multiplicação, né? 50 vezes. Então o aumento total é o M vezes Mθ, né? Que vai dar menos S D0 sobre foco da objetiva, foco da ocular. Então veja que essa minha imagem virtual é uma imagem virtual maior e ela é invertida. Então, no caso de um microscópio básico, um microscópio simples, né? Então na literatura, quando você for ver a bibliografia e for estudar microscópio, esse é um microscópio simples que tem duas lentes, né? Microscópios têm sistemas de lentes mais complexas. Mas esse microscópio simples tem uma lente que é objetiva e uma lente que é ocular. E ponto principal é que existe uma distância, né, entre essas duas lentes, que é essa distância S, que é a distância entre os focos, na verdade. Então, o aumento total da imagem, ela depende disso, depende da distância entre as lentes
e depende da distância entre depende dos focos de cada uma das lentes, né? Então, para mudar esse aumento, eu poderia mudar as lentes, que é o que acontece, né? Eu tenho um microscópio, eu consigo mudar a ocular aqui em cima e também consigo mudar a objetiva aqui embaixo. E consigo mudar também a distância S entre eles. É assim que eu consigo ver melhor a minha bactéria, né? O seu protozoário de estimação. Mas não é o que acontece para o caso da observação de objetos distantes, objetos que estão muito longe, né? Estão lá no infinito, como galáxias, estrelas, planetas. Então, na minha seção aqui 12.15.3, que é a página 313, eu faço a análise agora de um sistema composto para poder observar objetos longe, né? Veja, agora eu não vou usar um microscópio, porque o microscópio é para poder observar objetos próximos, né? Objetos distantes, eu preciso de um telescópio. Bom, qual que é a diferença? Vamos ver aqui, né? Então, no sistema composto por duas lentes convergentes com focos superpostos. Aqui também a gente chama da lente convergente próxima ao objeto de objetiva e aqui também de ocular. É claro que, né, tirando essa definição, a ocular está próxima do nosso olho, mas a objetiva não está próxima do objeto, né, porque o objeto está muito longe. Mas o que acontece aqui é o seguinte, ó. Como o objeto está longe, né, então os feixes eles são bastante paralelos quando chegam na minha lente. Se eles são bastante paralelos, eles chegam com um certo ângulo aqui, eu chamei de ângulo da objetiva, θOB, né, e formam essa imagem aonde? Formam essa imagem na região focal da lente. Não tem jeito, né? Se o objeto está muito longe, como uma galáxia, né, como um planeta, buraco negro não, né? Então, dá para ver buraco negro com telescópio? Fica a pergunta. Me digam aí. Né? Essa luz chega, ela forma a imagem, então, como ela está muito distante, no foco. Então, a minha lupa, eu tenho que colocar o foco dela em cima do foco da objetiva, né? Porque a minha lupa só vai funcionar bem se ela tiver com o objeto dela próximo ao foco. Então, no caso de um telescópio, né, que é chamado de telescópio de transmissão, porque a luz passa por todo ele para a gente poder observar, ele não tem aquela separação S, né? Não dá para mudar a distância entre a objetiva e a ocular. Não é que não dá, eu não quero também mudar essa distância entre a objetiva e a ocular. Né? Eu quero que os dois focos estejam o mais coincidentes possíveis. Tá? Então a luz chega com um certo ângulo aqui, né? Dependendo do tamanho do meu objeto, né? Lá, que é dado aqui pelo meu ângulo OB. Ele forma a imagem aqui num certo tamanho, né? Que eu chamei de H', tamanho da imagem. No foco F', que é a distância focal da ocular. Né? Como está na distância do foco da ocular, a imagem vai ser formada no meu olho, né? E vou conseguir ver a imagem com um certo aumento. Esse aumento é o aumento da ocular aqui. Tá? Então, a ampliação angular total ela é a relação entre, né, o ângulo com que eu observo dividido o ângulo com que a imagem, o tamanho angular dessa imagem verdadeira. Né? Então, eu posso utilizar isso usando tangente, olha só. θC, que é esse cara aqui, é tangente, né, de θC. Como o ângulo é pequeno, tangente de θC é a mesma coisa que θC. Que é cateto oposto, H', né, por cateto adjacente, que é esse tamanho aqui, FOC. Então tá aqui, ó, H' FOC. E θOB, cateto oposto, mesma galinha, dividido pelo cateto adjacente, FOB. Tem um sinal de menos aqui, né, porque a imagem é invertida. Então tem que tomar cuidado aqui com esse aumento, porque o aumento ele me mostra que também a imagem sai invertida do telescópio. Então, no final das contas, o aumento, né, total do meu telescópio vai depender da razão entre o foco da objetiva e o foco da ocular. Veja que quanto maior o foco da ocular, então, quanto mais grande esse foco aqui, né, menor é o aumento. Então, eu tenho que ter uma ocular com um foco pequeno e uma objetiva com um foco longo. Né? Então, por isso que o meu telescópio também é grande, né? Porque a minha objetiva tem um foco bem grande e meu ocular tem um foco pequeno, mas ele constrói o meu telescópio aí, que geralmente tem por volta aí entre 40 centímetros e 1 metro
esses telescópios de transmissão. Tem outro tipo de telescópio, que é chamado telescópio de reflexão, que eu não vou abordar aqui, porque não faz parte do nosso assunto, mas é um assunto bem interessante também para quem está interessado, ainda mais quem é interessado em astronomia, né, ou astrofísica, porque eu tenho limitações a utilizar telescópios de transmissão. São problemas relacionados principalmente com as aberrações esféricas e aberrações cromáticas, porque eu uso lentes. Um telescópio de reflexão, ele não usa lente, ele usa espelho. Daí é um pouco mais fácil de eu poder evitar problemas de aberração. Tá? E eu posso ter um aumento linear também bastante grande com o telescópio de reflexão, mas isso fica para uma outra oportunidade. Então aqui esse é o aumento total, né? É o aumento total do meu telescópio. E aqui eu dou uma imagem de um telescópio de transmissão, né? E eu falo aqui, comento das limitações que eu tenho com esse sistema, né? Que é o aparecimento de aberrações, principalmente, claro, né? Fora da região central da minha lente. Certo? Então tá, eu acho que foi bastante coisa. Bom, pessoal, então olha, essa nossa última aula sobre ótica geométrica, eu sei, é uma aula comprida, com bastante informação, mas associado a essa aula, eu espero que vocês leiam as notas, leiam uma bibliografia, tá? Porque, claro, eu fiz aqui um resumo de várias das coisas que estão mais detalhadas no livro, então o livro é importante para vocês lerem, compreenderem. Refaçam as contas das notas de aula para ver se vocês realmente compreenderam e fixar esses conhecimentos. E o importante é fazer as listas de exercícios que estão disponíveis também, tá? Como vocês perceberam, aqui nas aulas eu não faço muito exemplo, né? Porque o exemplo, primeiro, ele toma tempo, né? E o exemplo é basicamente ficar batendo num único ponto específico. Então, os exercícios eles estão disponíveis nas listas de exercícios. Então, você pode baixar as listas no site. São várias listas de exercícios com vários problemas. Resolvam as listas e se tiverem dúvidas, a gente conversa de forma virtual ou nas aulas síncronas em que a gente pode tirar as dúvidas, certo? Então, com isso, a gente termina essa nossa quinta aula sobre ótica geométrica. A gente abordou bastante coisa aqui, tá? As próximas aulas serão sobre interferência e difração e eu espero vocês lá. Até mais. Tchau!